Olha, mesmo com esse avanço, líderes europeus vão fazer uma reunião de emergência hoje na Bélgica para discutir essas ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à Groenlândia. Vamos voltar aqui para o Metrópolis.com falar um pouco sobre essa reunião que acontece hoje, essa reunião marcada aí com vários líderes europeus depois das declarações de Donald Trump durante o Fórum Econômico Mundial, que está acontecendo em Davos. O que é que ele falou? Vamos lembrar o que é que o Donald Trump falou durante o discurso dele, um discurso que foi de mais de uma hora, em que ele tratou de Groenlândia, tratou de Venezuela, fez um balanço ali do primeiro ano de governo dele, do novo governo, que aconteceu no dia 20 de janeiro, que completou um ano. Mas ele disse o seguinte, abre aspas, eu não preciso usar a força, eu não quero usar a força, eu não usarei a força. Tudo que os Estados Unidos estão pedindo é um lugar chamado Groenlândia, fecha aspas. Ou seja, um tom que não é apaziguador, um tom ameaçador. Então, apesar dele dizer que não pretende usar a força, deixou claro que pode usá-la. Então, isso acendeu esse alerta dos líderes europeus. Inclusive, eles estão sendo criticados pela forma com que eles vêm respondendo aos ataques de Donald Trump em relação a essa tentativa de tomar a Groenlândia. E é por isso que está essa reunião marcada. Segundo o presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, os líderes do bloco vão tratar de soberania, do apoio à Dinamarca e à Groenlândia e das preocupações com o acordo comercial entre Estados Unidos e União Europeia. O Trump tinha afirmado durante o discurso que chegou a um entendimento sobre o futuro da Groenlândia, recuou da imposição de tarifas, como trouxe aí a reportagem anterior, e ele não deu mais detalhes sobre esse acordo. E, segundo a imprensa norte-americana, ele tratou sobre concessões de terra na Groenlândia aos Estados Unidos. E a OTAN e a Dinamarca negam essa informação dada por Donald Trump. Ainda em mundo, já que a gente está discutindo relações de Donald Trump, possibilidade aí de uma invasão à Groenlândia, quem esteve no Fórum Econômico Mundial em Davos foi Volodymyr Zelensky, que é presidente da Ucrânia, e ele aproveitou para criticar Vladimir Putin, que é o presidente da Rússia, com quem ele está em guerra desde alguns anos. Perdi até aqui o tanto. Faz tanto tempo, são tantas guerras que a gente, infelizmente, às vezes se perde nas datas. Mas vamos lá. Ele fez esse discurso lá em Davos, durante o Fórum Econômico Mundial, e ele citou a prisão do ex-presidente da Venezuela, o ditador Nicolás Maduro, e aproveitou essa situação para fazer essa crítica a Vladimir Putin. O que é que ele falou? Abre aspas. Olhemos o hemisfério ocidental. Trump liderou uma operação na Venezuela e Maduro foi preso. Tiveram diferentes opiniões diferentes sobre isso, mas o fato permanece. Maduro será julgado em Nova York e Putin não. Fecha aspas, foi essa frase dita por Volodymyr Zelensky, fazendo esse comparativo, comparando, então, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, com o presidente da Venezuela, que é o ditador Nicolás Maduro, que foi preso no último dia 3 de janeiro durante uma operação dos Estados Unidos no território da Venezuela, e ele foi levado até Nova York, onde vai ser julgado por um tribunal lá de Nova York. O Zelensky ainda afirmou que Putin começou a maior guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial e está livre, lutando por seus ativos congelados na Europa. O Zelensky também criticou o continente europeu pelo livre transporte de petróleo da Rússia na Europa, alegando que o dinheiro proveniente dos petroleiros russos financiam a guerra contra a Ucrânia. Porque o presidente Trump pode parar petroleiros da Frota das Sombras e a Europa não. Foi essa crítica feita por Zelensky em relação à forma como os líderes europeus lidam com Vladimir Putin, comparando então a Donald Trump ao que ele fez lá na Venezuela, quando ele invadiu o país e sequestrou o ditador Nicolás Maduro. Então, a gente tá mais essa informação. Ele teve, inclusive, também o Zelensky, um encontro com Donald Trump, depois do discurso, e os dois avançaram em conversar a pôr um fim à guerra da Ucrânia. Em Moscou, lá na Rússia, um enviado especial de Donald Trump, o Steve Witkoff, se encontrará com o presidente Vladimir Putin e a expectativa é que os dois encontros avancem nas negociações para que haja, então, um encerramento do conflito entre Rússia e Ucrânia, que já dura quase 4 anos. Está aí a data certinha, então já são quase 4 anos de conflitos em relação a essa guerra de Rússia e Ucrânia. E trazemos aí
esse discurso, parte desse discurso de Volodymyr Zelensky no Fórum Econômico Mundial que acontece em Davos, lá na Suíça. Olha, vamos continuar aqui com o nosso giro de notícias. Eu vou voltar para Mundo, já que a gente está na nossa editoria de Mundo, trazendo então informações de como está essa situação. Olha aí, eu trouxe mais cedo que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia dito que está discutindo com a Dinamarca para que os Estados Unidos, ocupem partes da Groenlândia. Então tá aqui, ó, OTAN e Dinamarca negam discutir cessão de áreas da Groenlândia aos Estados Unidos. Vamos colocar aqui um pedacinho, A Dinamarca e a OTAN negaram nesta quinta que ofereceram parte da soberania da Groenlândia ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo o secretário-geral da OTAN, o Mark Rutte, o acordo prevê apenas que membros do bloco poderão intervir no Ártico, onde está localizada a Groenlândia, em casos de ameaças à situação à segurança da região. Na quarta, Donald Trump ele tinha cancelado as tarifas que havia ameaçado aplicar nos países da Europa, depois de se reunir com Rutte, lá em Davos, na Suíça. E segundo o The New York Times, o acordo discutido pelos líderes previa que os Estados Unidos controlassem pequenas porções de terra da Groenlândia. Então tá aí essa negativa feita pelo secretário geral da OTAN de que foi concedido esse direito para os Estados Unidos. A primeira-ministra dinamarquesa Mette Frederiksen afirmou que não houve negociações com a OTAN ontem sobre a soberania. A porta-voz da organização, Alison Hart, também negou que a soberania tenha sido discutida. Soberania, no caso, é essa concessão de espaços, de território para que os Estados Unidos controlem. De acordo com Hart, o Rutte não propôs qualquer compromisso em relação à soberania do território durante a reunião que teve com Trump. A reunião aconteceu depois do discurso do presidente Donald Trump no Fórum Econômico e, após o encontro, o presidente Trump afirmou que foi estabelecida essa estrutura de um futuro acordo que atende aos interesses dos Estados Unidos e todos os países membros da OTAN. Ou seja, o famoso disse-me-diz. Um diz uma coisa, outro diz outra. A questão é que a gente ainda não sabe como essa situação vai ser resolvida em relação à Groenlândia, mas é claro que qualquer novidade você vai ter aqui no Contexto Metrópolis e também no portal metrópolis.com.